falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós somos gratos ao teu amor, Jesus. Obrigado pelo teu infinito amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Uma excelente noite a você. Nós estamos conectados nesse momento para realizar o nosso culto online. Seja muito bem-vindo a esse encontro de esperança. Você que está participando hoje pela primeira vez, ou você que tem sempre participado
das nossas transmissões, dos nossos cultos online, saiba que esse momento de fé, de esperança, de amor, de cura e de restauração está marcado na agenda de Deus. E Ele permitiu que você estivesse aqui nesse momento acompanhando essa transmissão, porque eu tenho certeza que Ele tem uma palavra de encorajamento, de consolo, de confiança para trazer para o seu coração. Então eu gostaria que você ficasse conectado aqui nos próximos minutos que nós estaremos juntos e fizesse isso com muita atenção, com muita fé, sabendo que cada oração, cada palavra que nós compartilharmos aqui vai trazer com certeza muitas bênçãos, muita força para você que está vivendo dias difíceis e que precisa da palavra de Deus para restaurar o seu coração. Eu gostaria de orar, começar o culto hoje orando por quem está doente, por quem está aflito, por quem está desesperado, por quem tem vivido momentos difíceis, lidando com o luto, com a perda de um trabalho, lidando com a traição, com a decepção. Eu gostaria de orar por você. Olha o que a Bíblia fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, ele diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Sabe que o autor bíblico aqui está tentando dizer para a gente? Que nós temos um sumo sacerdote, alguém que intercede a Deus por nós. E esse sumo sacerdote não é qualquer pessoa. Esse sumo sacerdote é alguém especial. É a pessoa de Jesus Cristo. E esse Jesus não é alguém que é um Deus que está distante de nós. Ao contrário, é alguém que viveu na pele de um homem comum, que foi tentado, que sofreu o frio, que sofreu decepções, que passou momentos de fome, de aperto, de medo. É alguém que conhece exatamente qual é a sua realidade. É alguém que sofreu a dor de perder um amigo. É alguém que sofreu a dor de ser traído pelos seus amigos também. É alguém que enfrentou momentos de dor intensa na sua carne, no seu corpo. A esse Jesus, nós podemos nos aproximar com confiança. Sabemos que recebemos dele duas coisas especiais: graça e misericórdia. Ele nos dá não aquilo que merecemos, porque se for para contar ou receber aquilo que merecemos, provavelmente nós merecemos pouquíssimas coisas ou quase nada. Mas ele nos retribui segundo a sua graça e misericórdia. Por isso você pode, nesse momento, você que me acompanha de um hospital, de casa e tem vivido dias difíceis, você que está na rua, voltando do trabalho, no seu carro, no ônibus, está acompanhando essa transmissão ao vivo e você se sente até indigno de orar. Você tem vivido dias tão difíceis que você sente muitas vezes um certo abandono da parte de Deus. Saiba que isso não é uma verdade. A verdade é que você pode se aproximar dele com fé, com confiança, sabendo que Deus ama você, quer restaurar a sua vida, curar você, libertar você desta opressão maligna que você tem vivido. E isso pode acontecer agora, porque ele promete um socorro oportuno. Oportuno aqui, com certeza, significa no tempo certo. E eu creio que esse é o tempo certo. Esse culto online estava marcado na agenda de Deus. E você, com certeza, era um convidado dele que está presente hoje. Esse é o tempo oportuno para nós orarmos, clamarmos, pedirmos socorro, livramento, cura e transformação. Então eu gostaria que você fizesse uma coisa agora, antes da gente orar. Pega o seu celular aí, se você me acompanha da TV ou até mesmo do seu próprio celular, e vai na aba de comentários e deixa o seu pedido de oração. Eu já estou vendo aqui algumas pessoas que estão conectadas,
Daqui a pouquinho eu vou falar alguns nomes, mas eu gostaria que você que está nesse momento me acompanhando compartilhasse um pedido de oração. Eu não sei se ele é financeiro, espiritual, se é uma restauração de casamento, se é um perdão de Deus que você precisa, se é uma nova oportunidade profissional, eu não sei. Mas eu gostaria que você deixasse nesse momento aqui o seu pedido de oração, que eu quero orar por você, pela sua cura, pela sua família e pela sua vida. Vamos juntos fechar os nossos olhos e clamar a esse Jesus, que é aquele que intercede por nós, conhece a nossa dor e pode trazer restauração para a nossa vida. Senhor Jesus, é a Ti que nós clamamos nesse exato momento. Não há outro nome dado aos homens nessa terra a qual podemos chamar e podemos ter a garantia e a certeza de que seremos atendidos. De que seremos atendidos no sentido de que seremos ouvidos. De que a nossa voz e a nossa oração não subirá no teto e se espalhará por esse ambiente, mas chegará nos ouvidos do Deus que é vivo, que é real, que é próximo, que é presente. Eu sei, Senhor, que há pessoas agora que estão vivendo situações tão difíceis, tão complicadas, que ela precisa agora, nesse tempo oportuno, receber da sua graça, do seu socorro, da sua misericórdia nesse momento. E dê a ela, Senhor, esta graça e essa misericórdia a ponto dela sentir os teus ossos, a sua carne, o seu corpo sendo restaurado, a sua saúde voltando, o seu vigor voltando para os seus ossos nesse momento. Toque, Senhor, nesta pessoa que tem vivido dias tão terríveis, que ela tem dormido mal, ela tem tido pesadelos, ela tem lidado com ansiedade, ela tem lidado com uma tristeza e uma depressão profunda que atingiu seu coração por lidar com o luto, com a dor, com a perda de um trabalho. É difícil, Senhor, ver um homem como esse, um homem tão firme, provedor, um homem tão guerreiro, está nesse momento chorando, está nesse momento se sentindo sem forças, vazio, sem direção, depois que ele perdeu tudo na sua vida. Restaure esse homem, coloque esse homem de pé, cure esta pessoa, seja o câncer de mama, Senhor, esse caroço que apareceu, essa dor e esse incômodo que ela tem sentido, e isso tem trazido medo. Eu oro agora, Senhor, mesmo que não tenha nenhum diagnóstico, mesmo que ela não tenha ido a nenhum médico, se há alguma possibilidade do mal, de uma doença por conta do nosso corpo frágil, esse corpo limitado que estamos vestidos, nós somos limitados a essa realidade, mas ainda assim eu sei que o Senhor não. Eu peço ao Senhor que expulse esse câncer de mama, de pele, esse câncer, meu Deus, que se espalhou, que o Senhor restaure, cure e transforme nessa hora e nesse momento, Senhor. E que em nome de Jesus Cristo, aqueles que estavam presos, encarcerados espiritualmente, vejam essa prisão ser desfeita de suas vidas e que o mal que dominava seu coração, sua família, venha agora ser expulso em nome de Jesus. E o Senhor, que é o nosso sacerdote e intercessor, possa trazer socorro para as nossas vidas agora. E aqueles que creem, respirem fundo nesse momento e com sua voz alta, diga: assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus, respire fundo. Eu sei que teve gente que compartilhou aqui o seu pedido de oração, mas agora eu gostaria que você compartilhasse também, você que foi curado, você que está se sentindo paz. Eu sei que há gente que tem vivido e se sentido aprisionada espiritualmente. E agora você não apenas se sente, você percebe, é uma realidade verdadeira. Você percebe agora livre, leve, liberta.
Então compartilhe aqui nos comentários também, enquanto eu leio aqui alguns pedidos de oração. Compartilhe também o seu depoimento de gratidão, e não só o seu depoimento de gratidão de algo que aconteceu agora, mas você que tem orado conosco, e participado desses encontros de esperança e tem sido abençoado por Deus. Você pode compartilhar também aqui nos comentários a gratidão que você pode expressar a Deus através da bênção e da misericórdia dele que alcançou a sua vida. Deixa eu ler algumas pessoas aqui que registraram seus pedidos de oração, como a Rosilene, que pediu pelo Lucas, pelo Heitor. Vamos orar, Rosilene, daqui a pouquinho ainda mais, tá? Eu quero que você siga aí conectado, como a Raíssa, que pediu pela Raimunda e pediu que abra-se as portas que estavam fechadas. O Mário Heleno pede oração pelos seus familiares e o Elionai diz: eu creio no poder da oração. Ele pede pela Jéssica, pela Elis, pela Yasmin. Tem aqui uma pessoa que não dá para entender exatamente o nome dela, mas ela diz: Senhor, peço direção para a vida do meu filho Vinícius, ele está em suas mãos. E tem aqui gente já colocando também seu depoimento de gratidão. A Maria da Silva diz: uma porta de emprego se abriu para mim através das orações. Eu sou muito grata a Deus por isso. A Valéria Lima diz: graças a Deus a minha família tem sido restaurada, tenho percebido um ambiente com mais paz e alegria onde moramos. Que Deus abençoe, tá, Valéria? E todas as pessoas que estão nesse momento nos acompanhando através dessa transmissão. Eu gostaria que você continue deixando aqui nos comentários o seu pedido de oração ou o seu depoimento de gratidão. E não só isso, curta aqui a nossa transmissão, deixe o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe ele se você puder. Já nesse momento, você pode até dar uma pausa aqui, já nós vamos entrar no momento da palavra, mas você pode até dar uma pausa e compartilhar nos grupos do WhatsApp, grupo da família, enviar para alguém. Daqui a pouquinho você volta de novo, mas faça isso para que nós possamos espalhar a palavra de Deus. E não deixe também de se inscrever no nosso canal, porque 3 vezes ao dia, todos os dias, nós temos orações, devocionais e palavras que trazem esperança, encorajamento e força para a sua vida, tá bom? Então, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe essa transmissão que nós estamos realizando, tá bom? Eu quero que você abra sua Bíblia nesse momento no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Eu quero cantar essa canção tão linda com você, e enquanto nós vamos cantar essa canção linda, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que eu tenho um tema para trazer para você especial. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque por tua... Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós queremos isso, Senhor, nos derramar aos teus pés. Sabemos que o Senhor tem palavras de amor
E mesmo que essas palavras sejam de exortação, eu sei que não são palavras que nos excluem, mas são palavras que nos levantam. A verdade do Senhor sempre é dita, mas a verdade dita com amor. Por isso queremos agora ouvir a sua palavra. Então abra os nossos ouvidos, não apenas físicos, mas também espirituais. Que a palavra pregada, anunciada através da minha vida, seja carregada de unção. E que essa pessoa que está nesse momento em casa, eu sei o quanto é desafiante ouvir uma pregação em casa com tantas distrações, mas que agora tua paz reine dentro desse lar. E ela possa, sozinha ou com a sua família, ouvir e compartilhar essa palavra e ser abençoada por ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, o nosso tema de hoje, ele é uma pergunta para nós refletirmos. E essa é a pergunta mais importante que você precisa responder hoje. E talvez não só hoje, mas todos os dias da sua vida, você deve se lembrar dessa pergunta e saber como deve respondê-la. Quem é Jesus para você? Eu vou repetir de novo. Quem é Jesus para você? Não se apresse em responder. Eu sei que tem muita gente que vai colocar aí nos comentários já quem é Jesus para você, mas eu quero que você não se apresse. Vamos entender aonde a Bíblia e o que Jesus quer nos ensinar a respeito disso. Leia comigo a partir do versículo 13, dizendo assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Olhe para mim e preste atenção. Jesus chegou a um lugar com os discípulos e perguntou para eles o seguinte: Quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos começaram a responder dizendo: Mestre, alguns dizem que o Senhor é Elias, ou então Jeremias, ou então alguns dos profetas. E aqui eu quero que você entenda como cada pessoa ou cada grupo de pessoa na época de Jesus o enxergava. Nós temos, por exemplo, os fariseus, que era um grupo de pessoas religiosas, muito religiosas, que se achavam mais espirituais que os outros, se achavam a última bolacha do pacote, se achavam super santos, super corretos, mas eram, na verdade, hipócritas e tinham os seus corações corrompidos. Sabe o que esses homens, esse grupo de pessoas pensava a respeito de Jesus? Que Jesus era um homem amigo de pecadores, blasfemo, que Jesus era uma ameaça à religião deles, já que a religião deles era baseada na barganha, na troca. Jesus, com a sua mensagem de amor, de misericórdia, mostrando que o reino dos céus era gratuito para os pecadores, para os desprezados, para aqueles que apenas depositavam toda a sua fé nele. Jesus, para esses homens, que apesar de serem religiosos, Jesus era uma ameaça para a sua religião. Jesus era considerado para esses homens um homem blasfemo, um homem que falava mentiras a respeito de Deus. Jesus, para os romanos, era um homem que causava muita confusão. Um homem que sempre estava rodeado de pessoas. Jesus sempre estava ajudando alguém. Jesus sempre estava abençoando o pão e a vida de alguém. Jesus era rodeado até de milhares de pessoas. Então, para os romanos, Jesus era alguém que precisava ser controlado, porque ele causava muito alvoroço. E os romanos não gostavam disso. Jesus, para os judeus, alguns judeus, era como aqui foi respondido pelos discípulos. Ele era apenas um mestre. Ele era apenas um dos profetas. Ele era apenas mais um daqueles que Deus enviou
Ele não era alguém tão especial, alguém diferente. Ele era mais um no meio da multidão. Para Judas, sabe o que Jesus representava para ele? O que provavelmente representa para muitas pessoas. Para Judas, Jesus ele representava uma grande oportunidade de se livrar da opressão dos romanos. Tanto é que quando ele percebeu que Jesus não era um político, não era um homem revoltado, não procurava instituir um reino físico, político, mas o reino de Jesus era no coração, era na mente, era um reino espiritual, Judas se decepcionou. Traiu Jesus por 30 moedas, porque ele só estava perto de Jesus, interessado naquilo que Jesus poderia oferecer, liberdade física para Judas. E infelizmente, a gente vê hoje, no meio de muitas pessoas evangélicas, exatamente isso. Elas têm esse olhar a respeito de Jesus. Elas só estão perto, só estão próximas, só seguem a Jesus porque elas acreditam que, de alguma maneira, Jesus pode oferecer algum tipo de benefício para elas. Mas Jesus não é mais do que isso. Jesus, para elas, é apenas uma bênção material, física e centrada na sua própria vida e nesse mundo. Por esse motivo, muita gente se decepciona, se frustra, porque Jesus, ele está preocupado sim com os pequenos detalhes da nossa vida, mas ele tem propósitos maiores do que apenas resolver os nossos problemas. Jesus tem propósitos maiores e melhores para nós. Por isso que esses grupos de pessoas olhavam para Jesus e não viam Jesus como alguém especial. Existe muita gente hoje que tem a mesma visão, que até acredita em Jesus. Muitas religiões, por exemplo, que até acreditam na pessoa de Jesus. Tem Jesus como um grande mestre, um grande professor, um homem sábio, um homem inteligente, um profeta, mas não tem Jesus como o Filho de Deus. Por isso a pergunta de Jesus vai para os discípulos. Ele tinha perguntado: quem as pessoas dizem que eu sou? Mas agora ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Leia comigo o versículo 15, dizendo: e Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está perguntando para você hoje o que ele representa para você. Quem é Jesus para você? Qual o significado dele real na sua vida? Ele é só mais um homem, só mais um mestre, só mais uma pessoa, só mais alguém para trazer alguma bênção, só mais alguém que, dentre tantos outros deuses nesse mundo que você pede orações, só mais alguém que você ouve os ensinamentos, mas não é uma pessoa que significa algo importante para você? Jesus está perguntando para você quem é ele, o que ele representa para a sua vida, para o seu coração. E aqui, Pedro faz uma declaração que é a declaração central de Gênesis a Apocalipse. É a principal declaração. A declaração que Jesus vai dizer que é capaz de vencer as portas do inferno. Leia comigo o versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Leia comigo de novo. Se você puder falar até um pouquinho em voz alta, tá aí em tela cheia. Pedro responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para Pedro, Jesus não era um homem qualquer. Ele era o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, o Messias. E isso faz muita diferença. Porque se Jesus para você é apenas mais uma pessoa qualquer, é apenas um meio para te trazer algum conforto, bênção, é apenas mais um dos santos que você ora, então você não entendeu o que é a Bíblia, o que é Jesus e o que ele de fato representa. Mas se agora, de todo o seu coração, você diz: Jesus para mim é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para me salvar,
me resgatar, me perdoar, me restaurar. Quem coloca essa confissão nos seus lábios e no seu coração não é o seu intelecto, é uma revelação do próprio Deus. Olha o que Jesus disse para Pedro, ele diz, e digo ainda, aliás, versículo 17, ele diz, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo assim, Pedro, quem colocou essa confissão em seu coração foi o próprio Pai que está no céu. E essa declaração sua de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa declaração, sobre esse fundamento, que é a rocha, ninguém poderá vencer. Nenhuma porta do inferno irá prevalecer. Aonde que isso, talvez você esteja se perguntando, se reflete naquilo que você está vivendo e no tema que nós temos aqui, que é sempre trazer uma palavra de esperança e de encorajamento para você. Se você está vivendo agora dentro de um hospital, se você está vivendo agora a dor do luto, se você está vivendo nesse momento a dor de uma doença terrível, do desemprego, das dívidas sugando você no seu pescoço, se você está vivendo nesse momento uma tentação muito grande, a ponto de você pensar que está prestes a cair, como Pedro, você pode declarar, tu és o Cristo. Você pode dizer, confessar, Jesus é o Cristo, o Salvador. E nesse momento que você confessa isso, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a sua vida. É isso que Jesus, de fato, ele representa. Ele é mais do que uma pessoa comum, um mestre. Ele é o nosso Salvador. E essa declaração de fé faz o nosso inimigo, o diabo, ficar de joelhos e ser vencido. Se você está enfrentando um grande deserto, momentos que você não entende, momentos em que as suas orações é apenas Deus me ajuda, declare com as suas palavras em voz alta, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. É isso que nos traz esperança. Jesus, eu vou colocar em tela cheia para você, ele mesmo disse a respeito dele quem ele é. Melhor do que você saber de alguém pela boca dos outros é saber pela própria pessoa. Melhor do que você saber dos outros sobre mim é você saber sobre mim mesmo. E Jesus falou a respeito de quem ele é. E ele fez 7 declarações sobre isso. Está na tela aí listado quando ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a única porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus é o pão que sacia a sua alma. Jesus é a luz que vai iluminar essa escuridão que você está vivendo. Jesus é a porta para você que procura e já procurou a salvação em tantos lugares. Ele é a única porta. Jesus é o bom pastor para você que como uma ovelha se sente frágil, perdida, desamparada, sem recursos. Ele é o bom pastor que te resgata, que te protege, que te alimenta. Jesus é a ressurreição e a vida para você que está vivendo com a dor do luto, para você que, como alguns, não tem esperança nessa vida, nós iremos vencer até mesmo a morte. Jesus é o caminho. Ele é a direção para você que está perdido. Ele é a videira verdadeira. É nele que permanecemos alegres, felizes e com esperança em nosso coração. Declare isso com a sua boca agora. Nós vamos orar. E eu pergunto para você mais uma vez, quem é Jesus para você? Se as pessoas ao seu redor, elas não se importam muito com isso, no seu trabalho, na sua família, mas no seu coração,
todos os dias declare essa confissão que fará as portas do inferno não prevalecerem. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador. Você pode escrever isso aqui nos comentários? Escreva aí, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador. Eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos declarar isso diante das lutas, dos inimigos, dos adversários que temos vivido. Vamos declarar isso para que eles não prevaleçam. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Nós declaramos com fé e de todo o nosso coração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, aquele que veio para nos resgatar do pecado, da injustiça, aquele que nos reconciliou com Deus Pai, aquele que nos amou primeiro, que nos perdoou. Sobre essa declaração que nós fazemos, nós ordenamos que as portas do inferno não prevaleçam, que as armadilhas de Satanás, os projetos, os ataques contra esta pessoa que faz essa declaração de fé, não é uma declaração mágica, Senhor. Não são palavras mágicas que estamos dizendo, mas nós estamos pronunciando isso mais do que com a boca, mais do que com palavras, mas com o nosso coração. Tu és o Cristo, Tu és o nosso Salvador, Tu és o Filho do Deus vivo, o Senhor é Deus. E o Senhor sendo Deus, sabemos que não há barreiras, não há tempestade que permaneça, que o Senhor não possa acalmar, não há doença que o Senhor não possa vencer, não há tribulação que seja mais forte e que possa vencer as nossas vidas. Por isso agora entregamos a Ti nossos corações, Senhor. Derramamos a nossa alma perante a Ti, clamamos a Ti nessa noite, Senhor, clamamos, entregamos ao Senhor os nossos corações. Eu sei que tem gente vivendo dias
escuros, mas o Senhor é a luz. Sei que tem gente que tem lidado, Senhor, com a pressão de colocar o pão nosso de cada dia, mas o Senhor é o pão da vida. O Senhor é aquele que sustenta, é aquele que traz provisão, é aquele que traz conforto, é aquele que traz alimento. Tu és o nosso pastor, o bom pastor que cura as nossas feridas, que cura as nossas doenças, que sara os nossos traumas, que sara as nossas angústias. Tu és o nosso pastor. Tu és a vida, Senhor. Sabemos que o último inimigo a ser vencido é a morte, porque o Senhor é a ressurreição. A nossa esperança não está apenas nesse mundo, porque se fosse assim, nós seríamos miseráveis. A nossa esperança está em Cristo e na vida que o Senhor nos oferece, na eternidade que o Senhor oferece. Sabemos que mesmo que problemas, lutas, dificuldades, situações neste mundo presente não sejam solucionadas por alguma razão, porque é a vontade do Senhor, sabemos que eles nunca nos vencerão, porque o Senhor irá triunfar até mesmo sobre a morte, até mesmo sobre o pecado, até mesmo sobre as doenças. O Senhor trará vida plena, o Senhor trará restauração de tudo, desse corpo frágil, de gente que está com o corpo envelhecido, cheio de dores, e que não há remédios, nem tratamentos que podem trazer a saúde de volta dela, mas o Senhor, em Ti teremos saúde plena. Ó Deus, eu oro, cada pessoa nesse momento tem a sua dor, cada pessoa nesse momento tem a sua angústia, gente que tem problema de diversos contextos, de diversos ambientes, mas nós declaramos, Tu és o Cristo, e essa confissão de fé faz o inferno se dobrar, porque o Senhor é o Cristo, o pastor de nossas vidas. Você que me acompanha nesse momento, apenas creia. Jesus está dizendo para você o seu nome: Ricardo, Ângela, Odete, Maria Aparecida, Maria Ângela, Benedito. Ele está dizendo o seu nome, Rodrigo. Ele está dizendo o seu nome. Não foi ninguém que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu, é quem colocou essa força, essa fé e essa confissão. Foi Ele. Por isso você pode dizer a Ele: obrigado, Senhor. Eu te adoro, eu te amo, te exalto, porque o Senhor é a minha esperança. Que o Senhor receba nossas vidas, o Senhor receba o nosso coração e que agora o Senhor traga paz para quem estava ansioso, atribulado, por saber que Tu és o Cristo e o Salvador e Senhor de nossas vidas. Se você assim crê, declare com fé: eu creio, e amém, e graças a Deus, amém. Tenho certeza que esse clamor chegou até Deus, as nossas orações chegaram até Ele, e que Ele trouxe muito mais do que qualquer cura, qualquer bênção material. Eu sei que isso é muito importante, e que Ele trouxe isso também, mas mais do que isso, Ele trouxe para você uma esperança de que, mesmo que aparentemente o mal possa parecer que está vencendo nesse mundo, ele será totalmente vencido por Cristo, porque Ele é o Filho do Deus vivo e as portas do inferno inteiro não podem prevalecer sobre Ele e sobre aqueles que confessam Jesus como seu Senhor. Graças a Deus por isso. Olha, estou muito feliz de estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Você pode deixar aí nos comentários se essa palavra tocou no seu coração. E se você ainda não compartilhou a nossa transmissão, eu convido você a compartilhar
com seus amigos, com a sua família, com o grupo de WhatsApp do seu trabalho, com certeza essa mensagem vai trazer consolo, fé e esperança também para essas pessoas, tá bom? Nós já estamos chegando no fim do nosso culto, mas não saia daí, porque eu gostaria de convidar você, nesse momento, a dizimar, a ofertar, a ser alguém com um coração generoso. Nós não acreditamos em um Jesus que lida com a vida financeira na forma de troca, de barganha. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito que Deus, ele nos dá mais do que merecemos e mais do que pedimos. Então você não precisa agora colocar a mão no seu bolso ou no seu celular e fazer uma oferta para se sentir, para dar uma ajudinha, uma forcinha para Deus, para ele fazer algo por você. O que ele tinha que fazer por você, não tenha dúvida que ele já fez, independentemente de qualquer coisa que você tenha feito. Mas você pode ofertar. Você pode dizimar agora com fé. Você pode, nesse momento, oferecer a sua doação em forma de gratidão, em forma de fé. Talvez você diga assim, mas eu não vi tanta coisa ainda acontecendo, mas você pode, em forma de fé, crendo que você vai receber. Crendo que você vai receber e que a sua semente, a sua oferta, já é uma expressão de gratidão daquilo que Deus já está oferecendo e vai oferecer para a sua vida. Então eu vou deixar aí os meios que você pode fazer o seu dízimo, fazer a sua oferta e fazer as suas doações. Nós estivemos no Nordeste, eu vou também colocar um pouquinho as imagens, e nós abrimos lá 2 poços para 2 comunidades pequenas de mais de 100 famílias que tinha ali, mas que não tinham acesso à água, ou o acesso que eles tinham era muito limitado, e nós abrimos 2 poços ali, e tudo isso com recursos tirados dos dízimos, das ofertas e das doações, porque nós acreditamos que os dízimos e as ofertas podem servir para manter um templo. A Bíblia apoia isso, mas a Bíblia também apoia que o dízimo e as ofertas devem servir para amparar os órfãos, as viúvas e os desamparados. E nós temos feito isso. Temos transformado dízimos, ofertas e doações em ajuda para as crianças dos orfanatos, em ajuda para a gente carente do Nordeste, em educação, como em breve nós vamos fazer, em educação para as pessoas que precisam, não só como uma parte de estudos bíblicos, de palavra de Deus sendo pregada, mas também de reforço, de alimento. Nós temos muitos projetos de Deus no nosso coração, que eu tenho certeza que você, fazendo a sua doação, vai nos ajudar a transformar tudo isso em realidade. Então, faça a sua doação através desses meios, ou Pix, ou através de transferência bancária que aparece nesse momento. Não saia daí, deixa eu colocar uma canção para você, vamos adorar a Deus, louvar a Deus nesses últimos instantes, e já já eu volto para realizar a última oração. Enquanto isso, fique à vontade para deixar seu comentário, compartilhar, curtir e fazer a sua doação de forma voluntária, com fé e com gratidão. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com muita fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim.
eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Que Deus abençoe muito você que tem sido um dizimista, um ofertante e um doador dessa obra que nós temos realizado. Eu quero orar por você nessa última oração. E antes de fazer essa última oração, quero lembrar que quinta-feira, nós vamos ter o culto online com o pastor Guilherme, falando a respeito de um assunto especial da Bíblia. Será um culto onde nós vamos trazer um estudo bíblico descomplicado e profundo, uma forma de você entender a palavra de Deus de forma clara. E que nós seguiremos amanhã, ao meio-dia, realizando a oração do Salmo 23. Acompanhe todos os dias, ao meio-dia, essa oração que nós realizamos por todos os trabalhadores, orando o Salmo 23. Então você pode acompanhar aqui nesse canal, se inscrevendo nele, ou acessando o nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar no comentário fixado como você pode participar do nosso grupo do WhatsApp e receber todas as nossas informações em primeira mão, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Vamos orar juntos então? Se você puder, feche os seus olhos. Sejam abençoados todos os dizimistas, ofertantes, doadores, pessoas que com amor, com gratidão e com fé semeiam nessa obra. Que elas possam, Senhor, receber do Senhor o sustento, tenham as suas necessidades supridas. Eu oro para que o Senhor abençoe profissionalmente. Esse mês de agosto que nós estamos entrando seja um mês marcado por provisão, sustentação, bênção, portas abertas. Que o Senhor possa honrar, Senhor, a vida de gente trabalhadora, honesta, fiel, dedicada, gente que está lutando em busca do pão nosso de cada dia. Que o Senhor possa abençoar, honrar e ser com ela. Que o Senhor possa trazer provisão e nos ajudar, Senhor, no espaço físico que nós vamos abrir em breve. Que o Senhor nos indique o lugar, que o Senhor nos dê condições para arcar com tudo aquilo que será necessário, com cadeira, com som, com o espaço, enfim, com tudo aquilo que nós vamos realizar, que é conforme sua vontade, com a permissão do Senhor, o Senhor possa levantar pessoas que nos ajudem nisso, que acreditem nisso e que abracem isso. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Siga conectado aqui. Em breve a gente vai te dar mais informações sobre o novo espaço que nós estamos procurando. Deus está nos guiando a chegar a essa decisão. Ore por nós, porque nós queremos congregar, não só online. Online nós vamos sempre continuar, mas também presencialmente para quem está aqui dentro de São Paulo. Então, ore por isso, coloque nas suas orações e nos acompanhe aqui para que você saiba sempre dos detalhes a respeito disso, tá bom? E não deixe de estar nesse culto de esperança toda terça-feira, nesse horário, 8 horas da noite. Fique com Deus e até amanhã.